dia, Pedro Henrique, que é Matheus Medeiros, da Porto TV. Para começar, eu queria saber se nessa nova temporada, apesar de ser um novo ano, se o título da Série D dá uma moral para quem veste essa camisa e também quais são as principais características dessa nova Aparecidense. Bom dia, Matheus. Eu acho que a gente começar uma competição com o título de campeão da competição passada é o melhor dos cenários, só que aumenta também a cobrança, a expectativa. A gente já viveu isso no Goianão, infelizmente não conseguimos corresponder à altura tudo que era esperado, mas tivemos aí 30 dias para receber o novo treinador, conhecer o trabalho, comprar a ideia e começar forte essa Série C, que é o campeonato mais importante da história da Aparecidense. Sobre o Ipiranga, finalista do Campeonato Gaúcho, vice-campeão, colocou muita pressão para cima do Grêmio, inclusive. O que vocês têm estudado, as principais características deles, como você acha que a Aparecidense pode bater esse adversário? Primeiro que nós assistimos aí particularmente as duas partidas as últimas deles, né, nas finais contra o Grêmio. Com certeza a comissão está elaborando aí um trabalho para mostrar para a gente antes do próximo jogo, mas tem mais de uma semana que a gente vem trabalhando em cima do que a gente acha que vai encontrar. Conhecemos alguns atletas que lá estão e sabemos da dificuldade. Nenhuma equipe chega no campeonato como o Gauchão na final, né, e dificultou as coisas para o Grêmio. Então a gente tem que ir com muito respeito. Isso foi o que pautou o nosso trabalho nesses últimos dias, porque a gente sabe que lá vai ser um baita de um jogo e vai exigir muito da gente. Existe campanha de permanência na Série C, ou se chegou na Série C para brigar para subir? Não, todos os times que estão na Série C, eu falo para você que o primeiro objetivo é permanecer. A gente não pode vacilar, porque se olhar para a Série D tem um monte de time grande. Então a Aparecidense vem numa crescente aí e é o momento de se firmar no cenário nacional. Nada melhor do que a permanência na Série C, conseguindo aí bons resultados, ganhando corpo aí durante a competição. Por que não? Né? Não brigar para subir. Mas realmente eu confesso a você que todos os times da Série C, o primeiro objetivo é sacramentar a permanência para depois brigar lá em cima. Pedro, prazer em falar contigo, rapaz, que o André Rodrigues é da Rádio Bandeirantes, da Esfera do Esporte. E como é que você está encarando essa estreia na Série C, esse jogo fora contra o vice-campeão gaúcho, o Ipiranga, lá em Erechim, às 11 horas da manhã, mas a tendência de frio. Como é que o Pedrão está encarando esse jogo? Antes de mais nada, boa estreia para você, para a Aparecidense, e uma bela Série C para vocês, Pedro. Obrigado, André. Forte abraço, meu irmão. Saudade aí de estar falando contigo. Muito feliz, particularmente estou muito feliz de estar vivendo esse momento. Disse aqui anteriormente que é o campeonato mais importante da história do clube. E começar um campeonato como esse, vindo de um título, como foi o da Série D ano passado, muito bom, muito importante, mas aumenta muito também a expectativa, a exigência. E tem tudo para ser um baita de um jogo. Vamos pegar um adversário que fez um grande campeonato gaúcho, jogadores que eu particularmente conheço e acompanho a carreira. Então tem tudo para a gente fazer um baita de um jogo aí após esses 30 dias aí conhecendo o trabalho do professor Eduardo. Ô Pedro, e justamente isso, né? Após 30 dias conhecendo o trabalho do Eduardo Souza. E aí, veremos um camaleão ofensivo, uma Aparecidense jogando pela posse de bola, de repente um pouco mais fechada. Como é que vai ser a Aparecidense? O padrão tático que o Eduardo Souza trabalhou com vocês nessa intertemporada da Aparecidense, e ao mesmo tempo, como é que você vê o camaleão na Série C? Está brigando pelo acesso ou para se manter, Pedro? André, a gente vem conversando isso durante a semana. Pode ter certeza que todos os clubes aí da Série C, o primeiro objetivo é a permanência. A Aparecidense vem nesse processo aí de se consolidar cada vez mais no cenário nacional. E eu acho que realmente a gente fazendo uma Série D bastante sólida, já espantando de vez ali o risco de rebaixamento, a gente vai forte aí para as fases finais. Foram 30 dias importantes, nós estamos preparados e bem treinados para todas as situações. Historicamente, a Aparecidense sempre foi um time de posse de bola, um toque refinado, mas com certeza nós vamos dançar a música que estiver tocando lá no Sul.
estamos preparados, os reforços chegaram, aumentaram o leque de opções aí, né, de variações táticas do Eduardo. Ele trabalhou muito com a gente essa questão, as fases do jogo, o momento do jogo, como a gente deve se portar. Pode ter certeza que a gente está bem preparado e vamos fazer de tudo aí para estrear bem e fazer uma grande Série C, que é o que o clube merece, que é o que a cidade merece e que nós merecemos também, por estarmos aqui há bastante tempo e fazendo de tudo por esse clube e vivenciando agora dentro de campo esse momento histórico. Jânio. Bom dia, Pedro. É Jânio aqui do Jornal Popular. E assim, a gente sempre comentava fora que a Aparecidense precisava galgar um degrau, né, conquistar um acesso. Eles conseguiram mais do que um acesso, conquistaram um título. Você acredita que agora a Aparecidense chegou realmente para ser um clube de dimensão nacional? Bom dia. Fala, Jânio, bom dia. Então, esse é o processo que eu venho falando para todo mundo aí de consolidação. Nós ficamos aí muitos anos esperando por um título ou por um acesso, e as duas coisas vieram ao mesmo tempo, graças a Deus. Agora o nosso foco principal é nos consolidarmos e consolidar o clube aí no cenário nacional, fazendo uma baita de uma Série C. Eu acho que a gente tem totais condições. O Goianão já ficou para trás, vamos focar agora na Série C, aprender com o que nós erramos, né, no começo dessa temporada. O clube se reforçou bastante, o comando mudou, a gente já conhece o trabalho do Eduardo, ele teve 30 dias, é um cara que quer vencer e jogadores que foram contratados também querem vencer e agregaram muito com os que aqui estão, que já são vencedores e querem vencer também. Então tenho certeza que empenho não vai faltar, dedicação não vai faltar, trabalho hora nenhuma vai faltar e a gente vai dar vida e vai dar o sangue para fazer com que a Série C seja novamente um momento histórico, um campeonato marcante aí na vida do clube. No futebol brasileiro e no futebol goiano, poucos jogadores têm a identificação e o tempo de clube, assim como você. O que significa disputar a Série C para o goleiro Pedro Henrique? Eu estou muito feliz, sei da responsabilidade, uma gratidão assim que não cabe no meu coração por tudo que eu passei aqui no clube. Momentos bons, momentos de aprendizado, e culminou ano passado com o título, né, com o acesso, com a campanha que nós fizemos na Série D. Eu tenho certeza que não vai parar por aí, é um clube que quer crescer, que vem melhorando em todos os aspectos, dentro de campo, fora de campo, uma categoria de base hoje totalmente estruturada, muitos jogadores aqui da cidade, muitos jogadores da base que já integram o profissional, e acompanhar tudo isso de perto, como eu acompanhei, o próprio Robert, que está aqui ainda, é muito bom mesmo. Então, é mais uma oportunidade esse campeonato de continuar marcando aí o nosso nome na história do clube, e dessa vez, como foi ano passado na Série D, com acesso, com título, com boas atuações, porque o clube merece, a cidade merece, e nós trabalhamos muito para merecer também. Bom dia, Rodriguinho. Bom dia. TV. Prazer. Como é que é a expectativa para essa temporada? Como é que foi essas primeiras semanas de preparação? O Eduardo Souza comandando aí, principais estratégias. Qual balanço você faz dessa preparação aí para a primeira rodada da Série C? Olha, tivemos bastante tempo, né, para trabalhar. Depois da mudança de comando, né, o professor Eduardo chegou, juntamente com a nova comissão. Foram, se eu não me engano, 3 semanas, de muito trabalho, mesclando ali a parte física, técnica também. E nessa última semana aí a parte tática, né, do professor Eduardo. Então, foi um momento, um período bastante proveitoso, porque não tivemos êxito, né, no goiano e, consequentemente, tivemos esse tempo para trabalhar. Isso é importante, né? Creio que essas 3 semanas foram, como eu já disse, bastante trabalho, e a gente está preparado para fazer uma boa estreia lá em Erechim. Rodriguinho, aqui é o André Rodrigues da Série Esporte Bandeirantes. Toda sorte a você, rapaz. Aparecidense na estreia na Série C do Brasileiro.
E a mesma colocação que eu fiz ao Pedrão, faça você também. Como é que você vê, né, a Aparecidense de uma forma geral nesse brasileiro? Antes da bola rolar, brigando pelo acesso, né, brigando para se manter na Série C. Qual que é a visão do Rodriguinho com relação a esse brasileiro para a Aparecidense? Pera, abração. Um abraço, André. Bom dia, primeiramente, né? Como eu disse, fizemos uma boa preparação. O que tivemos que tínhamos, né, para trabalhar, a gente foi feito, foi trabalhado. Então, eu creio que a gente vai fazer uma boa Série C. Primeiramente, né, visando a permanência, né, porque não internamente, a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe que a gente tem muito potencial para fazer uma grande Série C e conseguir um acesso. Mas externamente mesmo, a galera da imprensa, a galera nacionalmente falando, né, que tem outros clubes, vamos dizer assim, de nome, né, na Série C, mas a gente internamente a gente sabe do nosso papel, a gente sabe do nosso trabalho e da nossa qualidade. Então a gente vai procurar fazer o máximo de força, o máximo de empenho para que a gente possa ter êxito no final da Série C. O Rodriguinho, e quais são as diferenças no padrão tático, na postura do time, do Campeonato Goiano, agora com o novo técnico Eduardo Souza? Quais são as diferenças? Olha, como já foi dito, né, não tivemos êxito no Campeonato Goiano. Infelizmente, o futebol tem dessas coisas, de não encaixar um jogo ou outro, a gente não conseguir vencer. E foi isso que aconteceu. Aí chegou o professor Eduardo, juntamente com a nova comissão. Ele é um cara bastante trabalhador, se encaixou muito bem. Ele elogiou bastante o nosso grupo, o nosso elenco durante esse período, porque a gente trabalhou bastante, a gente ouviu bastante ele, porque a gente era um momento de ter humildade e saber ouvir, né? E foi isso que a gente fez. A gente trabalhou muito, juntamente com a comissão, os jogadores, os atletas que chegaram também. Isso aí foi de suma importância. Então, a relação nossa com o professor Eduardo tá bem encaixadinha ali para a gente fazer uma grande Série C. Rodriguinho, bom dia. Jânio aqui do Jornal Popular. Na tua opinião, o que é que vai ser assim, primordial para fazer uma boa campanha nessa Série C? Estrutura, elenco, fator campo, torcida. O que você acha que pode ser decisivo e se você acredita que a Aparecidense possa ir longe também nessa Série C? Primeiramente, bom dia, né? A gente sabe do nosso valor, né? Da nossa capacidade de jogo. O professor Eduardo sempre preza que a gente tem que ser um time bastante chato, um time que vai correr bastante intensidade, de bastante posse de bola. Creio que os adversários não vão esperar isso da gente, vão esperar que a gente se defenda muito. Claro que isso vai acontecer também em certas situações, o futebol pede isso hoje. Então, mas o que eu vejo é que a gente vai ser um time bastante chato, um time que vai ter bastante intensidade, vai trabalhar muito durante esse período. A Série C, diferentemente da Série A e da B, os jogos são todo final de semana, então a gente vai ter tempo para trabalhar, né, durante as semanas. E eu creio que vai ser isso, vai ser o nosso diferencial, vai ser muito trabalho, muita transpiração, né, para fazer bons jogos. Tem um fator também torcida, que jogos fora de casa também, tem times considerados grandes, né, na Série C, então a gente tem que isolar isso aí, isolar esse tipo de fator, saber da nossa qualidade e, se Deus quiser, fazer uma grande Série C. E você apareceu no campeonato do futebol goiano como um jogador técnico, um jogador regular. Que meta, que você traça para você durante a disputa dessa Série C? Olha, eu como alguns jogadores, né, alguns atletas, remanescente no elenco campeão da Série D, né? Fizemos uma grande Série D ano passado e a gente colheu frutos, né, em relação a isso. Então, é isso, eu tento procurar ser um cara bastante regular, um cara que
que erra o mínimo possível dentro de campo, que tenta ajudar ao máximo também os meus companheiros. Sou um cara que joga numa região ali de construção, né? Então, a maioria dos jogos, a maioria das partidas, eu sou um dos caras que mais pego, mais recebo as bolas, mais pego em condições de criar. Então é isso. Fazer o meu trabalho, como eu já venho dando uma sequência aí há, vamos dizer aí, 2 anos, né? Jogando essa função, tentando ajudar a Aparecidense. E é isso, dar sequência no meu trabalho, sempre melhorar, eu nunca fico estagnado num lugar, acho que tem cadeira cativa. E por que não sair daqui e ir para um lugar melhor, ir para um time de Série B, Série A? É isso que eu tenho como meta. Bom dia, da Souza, Matheus Medeiros, da PUC TV. Para começar, Série C agora, primeira rodada. Quais são as principais características que a Aparecidense vai apresentar e se já existe um jogo baseado no adversário? Por exemplo, o Ipiranga deu um sufoco lá no Grêmio em alguns momentos, isso foi estudado e o jogo da Aparecidense é de acordo com isso, ou aquela característica própria já vai ser imposta desde o início? Boa tarde, Matheus. Primeiro que a gente tem que saber as qualidades do adversário, né? Sabemos que vamos enfrentar uma equipe finalista do Campeonato Gaúcho, um campeonato forte, uma equipe que demonstrou muita qualidade técnica, demonstrou muito jogo coletivo, né? Como você falou, jogou de igual para igual com o Grêmio, apesar das 2 derrotas, mas também a gente tem que ter as nossas características, né? Porque nós tivemos 4 semanas de treinamento, então nós procuramos implantar algumas coisas que nós gostamos dentro do modelo de jogo, dentro da característica da equipe, né? Também deu para a gente conhecer bem os nossos atletas, se adequar a algumas situações, porque não adianta você ter esse modelo, gostar de determinado tipo de ação se o elenco ele não te dá essas condições, né? Vamos buscar trazer para o jogo a agressividade, a competitividade que a Aparecidense sempre teve, né? Principalmente nos últimos anos aí de Campeonato Goiano de 2020, 2021, Série D, as 2 Série D, a do acesso e a do Mirassol. Então eu estou muito satisfeito pelo que nós fizemos, né? É claro que algumas coisas você tem que se adequar ao Ipiranga, mas 70%, 80% nós vamos tentar fazer o nosso jogo, usar bem as nossas características. E eu acredito que esse período de preparação aí ele foi importante, né? Tivemos chegada de atletas que agregaram, né? Recuperação de atletas que dentro do Campeonato Goiano tiveram pouca minutagem, às vezes por causa da lesão, e eu acho que nós vamos chegar bem preparados para essa estreia. E pensando que na Série C se classificam 8 times, jogar por permanência chega a ser perigoso, chega a flertar com o rebaixamento, ou essa é a primeira intenção da Aparecidense e ficar entre os 8 primeiros é uma consequência futura de um outro trabalho? No geral, assim, brigar para a permanência ou a Aparecidense desde o início já quer chegar para entrar no meio dos 8? Eu acho que em qualquer campeonato que você dispute, né, quando você é um time médio da divisão, como é a Aparecidense hoje, claro que dentro do campeonato os teus resultados, o teu rendimento, ele pode fazer você crescer e muito. Então, dentro da Série C, hoje nós somos um time médio. E todos os times médios, hoje, dentro dos 20, eu vou acreditar pelo menos 16 nas mesmas circunstâncias da Aparecidense, ele precisa primeiro fazer a pontuação necessária, né? Que nós estamos colocando aí de 24, 25 pontos, que nós acreditamos que nós vamos fazer um campeonato seguro. Se a gente conseguir chegar nessa pontuação o mais rápido possível, você aí começa a fletar com os outros objetivos. Então, acho que não só a Aparecidense, mas 70%, 80% dos times vão, pelo menos se eu fosse o treinador, eu trabalharia dessa maneira junto com a direção. Então, a Aparecidense vai entrar forte, primeiro ter o desempenho. Eu acho que o desempenho ele te leva a resultados. Claro que isso aí, o resultado a gente não controla, mas se a gente conseguir impor o que está sendo trabalhado, a união do nosso elenco, o grupo homogêneo que nós temos. Hoje nós temos um grupo curto, porque escolhas nossas, que nós gostamos, mas muita qualidade na disputa das posições entre eles. Então, eu acredito que assim a gente vai conseguir fazer um campeonato equilibrado e lá na frente, faltando 3, 4, 5 rodadas, a gente poder, quem sabe, sonhar primeiro com a classificação e depois, quem sabe, com algo mais. André.
estudantes, esporte, e após a questão da aparência, é contratado você, André, o Eduardo Souza. André, deu uma cortada, a gente não está conseguindo entender. E agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Melhor? Eduardo, após a sua contratação, os reforços contratados, foi gerada uma expectativa positiva, né, da imprensa, torcedores, com relação ao camaleão para a Série C do Campeonato Brasileiro. E em cima desse clima de otimismo, o que você pode revelar com relação à Aparecidense, né, para a Série C? Vai ser um time ofensivo, um time agudo, um time intenso, um time valorizando a posse de bola? Toda sorte a você, Eduardo, Aparecidense na estreia e, claro, durante todo o Campeonato Brasileiro. Obrigado, André. André, isso é o que todo treinador, toda a equipe, direção, torcida, imprensa que acompanha o futebol gostaria, né? Mas nós sabemos que primeiro a Aparecidense tem que ser uma equipe equilibrada, né? Eu prezo muito por isso. Eu acho que a gente tem que ser uma equipe, em termos de competitividade, agressividade, disposição, isso aí eu não, como eu falo para os jogadores, isso aí é inegociável. Não tem como você negociar competitividade, entrega, comprometimento. Então isso aí nós vamos fazer o máximo e vamos cobrar o máximo dos jogadores para a gente ter. Claro que a gente gosta de uma equipe que preze pela posse da bola, né? Uma equipe preze pela agressividade, que na maior parte do jogo consiga pressionar o adversário no seu campo, que faça com que o adversário sofra, principalmente dentro da sua casa. Então, isso aí são características que eu gosto e que a Aparecidense também. A Aparecidense prezou isso nos outros anos jovens, né? Por isso que nós tentamos trazer jogadores com um perfil competitivo, jogadores com fome, que querem fazer a Série C para tentar mudar o seu patamar, não só dos atletas, mas também o patamar da Aparecidense, né? Então, isso aí nós vamos cobrar e vamos tentar da melhor maneira possível. Claro que dentro de um campeonato você tem equipes que em alguns momentos ela vai fazer você jogar atrás da linha da bola, né? Tem alguns jogos que você vai fazer com que o seu adversário tenha mais a posse para você também usar algumas dificuldades, né? Nós temos um começo de campeonato dificílimo, como toda a Série C, mas o início, você já logo de cara pegar o vice-campeão gaúcho na casa do adversário, empolgado, com a torcida empolgada, com os jogadores confiantes, então é uma dificuldade. Nós sabemos as dificuldades que nós vamos sofrer lá em Erechim, né? Depois nós vemos com o Mirassol também uma equipe qualificada, então nós temos que ter muita sabedoria de a hora que tiver que ser agudo, que tiver que ser pressionar lá em cima a gente vai fazer, e a hora que nós tivermos que baixar nossas linhas e jogar em transição também. O mais importante é que esse período que nós tivemos, nós conseguimos fazer com que os atletas assimilassem e entendessem todos esses conceitos que o jogo te traz, né? Então a gente está bem confiante e para a gente conseguir primeiro fazer um jogo de igual para igual com o Ipiranga, fazer um jogo competitivo, fazer um jogo organizado e depois, quem sabe, conseguir um resultado positivo lá. Não, perfeito, Eduardo. Você estava em um time de Série A de brasileiro, né, de competições internacionais, de uma grande estrutura. E você chegou na Aparecidense e é em cima disso a colocação, né? O presidente Elvis Mendes se esforçando para dar os reforços para você. Vocês já vão viajar com 2 dias de antecedência para o sul do Brasil, né? A questão do conforto para vocês, uma condição de trabalho melhor para a estreia na Série C, enfim. A estrutura da Aparecidense, a condição de trabalho que você encontrou aí, foi o que você esperava por parte da direção da Aparecidense? André, primeiro sobre a logística, a Aparecidense hoje vai fazer uma logística para a estreia de Série A. Eu posso falar porque, como você falou, eu participei das 2 últimas, de Sul-Americana, de Série B. Então os jogadores vão chegar em totais condições de desempenhar. Isso aí foi graças ao presidente, na pessoa do presidente, né? Mas principalmente também do Franklin, do pessoal da logística, né? Que conseguiu, pleiteou junto à Palace, né? Essa condição que eu acho que é uma condição necessária para a gente, né? A gente precisa valorizar o nosso campeonato, né? Não é porque nós jogamos hoje a Série C que a Palace, a CBF vai deixar que as condições não sejam necessárias. Então a CBF, a Palace
atendeu o nosso pedido, né, de ir 2 dias antes. Nós vamos jogar 11 horas da manhã, então sabíamos que se fôssemos um dia antes com viagem de ônibus no meio do caminho não seriam as condições ideais. Então, quanto à logística, o Vantuir também ajudou bastante a gente nessa situação. Quanto à estrutura, eu acho que é uma estrutura boa, que a cada dia tem melhorado, né? Eu tenho conversado bastante com o presidente, com o Elias, com o João, com o próprio Franklin, e tudo que nós sabemos que é o básico para um clube, o Aparecidense tem e tem além, né? Então hoje nós temos o campo lá do Buriti, que nós conseguimos treinar, um campo bom, bem cuidado. Nós conseguimos treinar aqui no estádio, que o estádio também tem um bom gramado. Nós temos uma boa academia, suplementação, né? Nós concentramos em casa num bom hotel. Nós temos um café da manhã. Claro que a cada dia o clube ele precisa evoluir. E os resultados eles vão dando essa condição, né? Então hoje a Aparecidense tem uma Série C, ela tem um campeonato goiano, quem sabe no futuro nós podemos pleitear uma divisão maior, uma Copa do Brasil, né? E o mais importante é a direção na cabeça do presidente, né? Na pessoa do presidente ter isso aí. E o presidente tem, ele troca ideia, ele quer evoluir. Então acho que quanto à estrutura nós estamos bem servidos. Não vai ser pela estrutura ou pela logística ou pelo dia a dia que a Aparecidense não vai fazer uma boa campanha. Pelo contrário, isso é tudo que nós temos pleiteado, a direção ela tem ajudado muito a gente, né? Nós temos um bom restaurante lá quando a gente precisa trabalhar os 2 períodos, né? Temos muitas situações muito boas. Eu acho que a cada dia a Aparecidense vem crescendo e eu tenho certeza que os resultados vindo, as coisas também vão clareando cada vez melhor. Eduardo, bom dia. Antigamente a gente assim, acompanhava uma Série C com clubes com dificuldade, viagens longas, cansativas de ônibus, campos ruins, e a gente vê que a Série C passou por modificações positivas. Qual é o retrato dessa Série C que a Aparecidense vai disputar? Você conhece muito bem o futebol brasileiro. Bom dia, prazer falar contigo. Jane, bom dia. Saudades aí do amigo. Eu acho que a Série C hoje é uma Série B, Jânio. Eu acho que a Série C hoje é uma Série B de 2, 3 anos atrás. E a Série B hoje ela já está transformando numa Série A. Tanto é que hoje você vê numa Série B times que, como Vasco, Cruzeiro, Grêmio, que há 2, 3 anos atrás você nunca imaginaria essas 3 equipes juntas numa Série C, como numa Série B. Como você há 3, 4 anos atrás você nunca imaginaria Vitória, Figueirense, Remo, Paysandu, por exemplo, numa Série C. Então, por isso que eu falo, a Série C hoje ela já se transformou numa Série B, né? Até o formato, pelo menos 19 jogos, né? Turno e retorno único, mas todos jogando contra todos. Então, é um campeonato desportivamente muito bom de se disputar. Tanto para o clube, né? Quanto para os jogadores, quanto para a comissão, quanto para a imprensa. Então, hoje Goiânia e Aparecida é muito próximo. No estado de Goiás nós temos 4 clubes nas 3 principais divisões. Então o torcedor do Atlético, do Goiás, do Vila Nova, ele vai poder vir aqui torcer também pela Aparecidense contra um Vitória, contra um Paysandu. Então é importante também, o torcedor da Aparecidense vai ter esse nível de jogo, né? Nós esperamos muito do nosso torcedor, que ele compareça já contra o Mirassol, que ele traga essa energia positiva, que faça do nosso estádio um pequeno caldeirão para nos ajudar. Então eu vejo assim, o que falta ainda para a Série C, em alguns momentos aí é mais da parte de fora do campo, né? Que é uma ajuda financeira melhor, né? Ainda é um pouco deficitário, mas eu acredito que com o nível de competição aumentando, esse primeiro ano sendo uma competição já de turno único, todos contra todos, com essas grandes equipes de camisa, né, que vai ter um retorno de mídia, eu acredito que a Série C aí em 1, 2, 3 anos ela já vai ter um retorno financeiro melhor e o futebol brasileiro que cresce, né, que você ter 3 grandes divisões, isso aí é muito importante para jovens atletas jogarem a Série C, então você consegue captar jovens atletas, você melhora o nível da competição e aí, consequentemente, a B melhora, como eu disse, sendo uma A, e a A vira quase uma Libertadores, e isso mostra. O futebol brasileiro hoje, em termos sul-americano,
O ano passado, se eu não me engano, foi 3 times entre os 4. Então, gradativamente, você vai subindo de divisão e dando uma qualidade melhor para o futebol brasileiro. E nos últimos anos, você conheceu Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Goiano. Com esse know-how, o que o Eduardo Souza pode acrescentar à Aparecidense, que disputa pela primeira vez uma Série C? Jânio, a gente já conhece, né? Principalmente em termos de logística, né? A gente sabe que isso é importante, né? Jogadores, né? Nós conseguimos, com a ajuda aí dos nossos co-irmãos aí de Goiânia, trazer jogadores de qualidade, né? Caso do Ricardo, caso do Cardoso, caso do Daniel. Então, foi importante, jogadores que acostumados à Série B e à Série A, que valorizou o nosso elenco, né? Eu digo para os jogadores, nós temos consulta de atletas o ano todo, de clubes, de amigos, de treinadores, pedindo bons jogadores, né? Então é importante para a Aparecidense, importante para os atletas isso, que eu falo para eles, quem se destacarem, quem for bem, quem tiver um comportamento exemplar, amanhã vão estar perguntando para a gente. Uma das coisas mais prazerosas para mim, principalmente, sou eu, é quando você pega um atleta que trabalha com você e você pode indicar ele para uma divisão melhor, para um clube maior, e você vê esse atleta em 2 ou 3 anos jogando no alto nível e financeiramente, profissionalmente, né? O Natan é um exemplo aí, um menino que eu trabalhei na Ponte, depois no Atlético, ano passado veio para o Atlético, hoje é um dos destaques do Atlético Mineiro, um amigo que nós fizemos, pegamos lá atrás, trabalhamos, né? O próprio Éder. Então isso aí eu acho que para a Aparecidense, para os atletas é importante, esse conhecimento que nós temos do mercado, das pessoas conhecendo. Mas também a Aparecidense para mim está sendo muito importante, eu acho que não teria um clube melhor para mim dar essa troca de função, né? Um clube que me acolheu muito bem. Eu estou aqui há 1 mês, parece que eu estou aqui há 2 anos, né? Com funcionários, com jogadores, com vocês da imprensa, com a torcida. Então, para mim também está sendo muito importante, né? Eu quero agradecer a todos aqui de antemão pela recepção, pelas condições de trabalho. Então, é uma mão dupla. Eu acho que o Eduardo pode acrescentar, como eu vou acrescentar para a Aparecidense, mas a Aparecidense e esse grupo de jogadores e funcionários tem acrescentado muito para a minha carreira. E se Deus quiser, as coisas acontecendo, a gente sabe que é cíclico. Um dia, se eu atingir um nível, e espero que a Aparecidense também atinja um nível, eu vou sempre se lembrar desse momento que eu estou passando aqui.